Então vamos lá, pessoal. Eu que vou recorrer hoje ao método mais tradicional, que é o método da gravação de tela, tal como nós fazíamos no começo da nossa gravação de vídeos, logo após o início da pandemia. Mas para corrigir exercício não pode ser diferente. Eu tenho que colocar a tela e fazer a gravação, tá bom? Então vamos lá. Esse é um exercício que caiu no Enem de 2018, ou seja, ele está fresquinho, ele está antenado com o estilo atual da prova, e eu achei uma boa colocar aqui. Ela se enquadrou na época como uma questão de filosofia, mas eu acho que para o que a gente trabalhou de iluminismo, dá para a gente responder essa questão. Vamos ao texto. O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Nós já abordamos isso muito, né? O século das luzes, o século da ilustração. Razão e experimentação se aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar a consciência da sua situação na história. É um texto do Jaime Pinsky, um historiador bem conhecido na área de história, e aí vamos à chamada para o exercício, né? Vamos ao enunciado propriamente dito. Esse é um texto que traz uma geral, tem muitos alunos que falam que pulam direto para a questão, uma coisa que eu não aconselho, pode ser que você consiga responder sem o texto, mas esse texto muitas vezes ele está lá para ativar a sua memória, ativar o seu conhecimento, e muitas vezes dá para você jogar com esse texto quando você não tem ideia do que você vai marcar numa prova objetiva. Aí em negrito tem a chamada. No ambiente cultural do antigo regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características a. Então vamos lá ver as alternativas e ver qual se enquadra melhor. A primeira alternativa, letra A. Aproximação entre inovação e saberes antigos. Não é o caso, né? Há muitas inovações acontecendo nesse momento, mas os saberes antigos, que é um saber muito associado à igreja, à tradição, ao fanatismo, à superstição, é um saber que é deixado de lado. Deixado de lado. Não confunda o saber antigo com o saber da antiguidade, o saber clássico. Quando a gente fala conhecimento da antiguidade, o saber clássico, são conhecimentos da filosofia clássica, do teatro, do direito. Então, é no outro sentido. Esse saber antigo aqui é saber da tradição, saber no sentido de superstição, e isso não combina com o iluminismo. Então nós já podemos eliminar isso aqui, vou marcar aqui de vermelho, que vai ser nossa referência de questões eliminadas. Na letra B, conciliação entre revelação e metafísica platônica. Vamos eliminar isso aqui também, nada a ver essa questão de revelação. Letra C, vinculação entre escolástica e prática de pesquisa. Escolástica são estudos racionais no âmbito da igreja, uma tentativa de associar as coisas da fé, o conhecimento produzido dentro da igreja, à racionalidade. E não é isso que a questão trata, né? Eu quero saber qual o contexto e o que está acontecendo nesse momento. Olha só a chamada. No ambiente cultural do antigo regime, a discussão filosófica mencionada tinha como uma de suas características, e não é, a escolástica não é uma característica iluminista. Escolástica você lembra de igreja. Separação entre teologia e fundamentalismo religioso. Está dizendo aqui que o iluminismo vem separar as duas coisas. Na verdade, o iluminismo se afasta de ambas, né? Critica o fundamentalismo religioso, obviamente, mas a gente não pode dizer que ele está lá meramente para separar uma coisa da outra. Nós vamos também eliminar. É perfeita, né? Contraposição, oposição entre o clericalismo, aqui quando você fala em clericalismo, você lembra de clero. Então, oposição entre clero e igreja, entre clero e igreja, né? E liberdade de pensamento. Então, essa é a questão correta, e essa aqui é a nossa verdinha, né? Vamos combinar de colocar o verde para a questão correta. Qual é a característica desse ambiente cultural, como fala o enunciado? A contraposição entre o clericalismo, entre esse pensamento religioso e a liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento aqui representa o iluminismo, a razão, o século XVIII, enquanto o clericalismo representa o pensamento ligado à igreja. Então, acho que a primeira não tem grande mistério, né? Vamos para a segunda agora, pessoal? Essa segunda, ela tá ainda mais fresquinha, porque ela é de 2019 e, na verdade, ela é até mais simples do que a outra. Vamos lá. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado
embora beneficiasse a burguesia incipiente. Incipiente aqui em surgimento, em crescimento. Então, vamos lá, centralização econômica. É a centralização das decisões econômicas nas mãos do Estado. Protecionismo, questão de monopólios, a proibição de que certas nações negociassem com outras nações. Expansão ultramarina, são as conquistas, são as grandes navegações, é o comércio colonial. Então, centralização econômica, protecionismo e expansão ultramarina engrandeceram o Estado, fortaleceram o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. Então, ela fortalece o Estado e também favorece a burguesia. É isso que está dizendo. Se o professor não sei do que é isso, não sei o que está falando, a importância do texto, olha os detalhes. Esse texto foi escrito por Perriandes. Você vai falar, mas quem é Perriandes? Faço a mínima ideia de quem é Perriandes. Só que você vem aqui e o título, ó, o mercantilismo. Então você lembra que mercantilismo é a política econômica do absolutismo. Então, falou mercantilismo, falou protecionismo, falou metalismo, falou busca por balanço comercial favorável, você está falando de absolutismo, você está falando das nações absolutistas europeias. Então é isso, o texto 1 fala de absolutismo. Vamos para o texto 2. As interferências da legislação, ou seja, as interferências da lei e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Professor, também não entendi nada. Agora, você não entendeu nada, mas você vem cá, então, meu Deus, estou aqui 5, 6 horas de prova, estou cansado. Quem que escreveu isso? Adam Smith. E você lembra que Adam Smith é o defensor do liberalismo, o principal nome do liberalismo. Quando eu falo liberalismo, eu estou falando de a defesa de que o Estado intervisse cada vez menos na economia, de que deixasse a economia funcionar baseado na lei da oferta e da procura, na mão invisível do mercado, que são premissas, que são bases do liberalismo. Então são textos opostos. O primeiro fala de poder do Estado, de intervencionismo, e o segundo fala, ele critica as interferências, olha só, as interferências da legislação e das práticas exclusivistas, isso é monopólio, restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. O que está dizendo? Que a economia funcionaria naturalmente bem. Só que a interferência do Estado atrapalha esse funcionamento da economia. É isso que ele está dizendo aqui. Então são coisas opostas. O texto 1 e o texto 2 são opiniões opostas sobre o funcionamento da economia e a interferência do Estado. E aí, olha só, em negrito, entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de. Então, ele quer saber respectivamente o que fala o texto 1, o que defende ou em que indica, e o que fala o texto 2. Então vamos lá. Na letra A, a valorização do pacto colonial. Opa, lá em cima, a primeira fala de defesa do Estado e tal, o Estado interferindo, então pode ser. Agora, combate à livre iniciativa? Não, não, não. Muito pelo contrário. O iluminismo, o liberalismo defende a livre iniciativa, então já elimina isso aqui. Defesa de monopólios régios. Pode ser, pode ser, pode ser. Apoio à livre concorrência. Pode ser, pode ser. Vamos na letra C. Formação do sistema metropolitano. Está correto, né, que é a primeira. E a segunda afirmação aqui. Quando eu falo sistema metropolitano, é o sistema da metrópole, tá bom? Metrópole, no caso, é a nação europeia que detém colônias, é metrópole. E a segunda afirmação, crítica à livre navegação. Não, não há no texto 2, no texto do Adam Smith, uma crítica à navegação. Ok? Letra D. Abandono da acumulação metalista. Não. Quando eu falo acumulação metalista, é buscar ouro. Não há no texto 1 uma defesa de ou pelo menos a ideia de que se deve abandonar a busca por ouro. Muito pelo contrário, né? As nações querem cada vez mais ouro para ter mais riquezas acumuladas, ter uma balança comercial favorável, enfim. Então posso eliminar isso aqui. Estímulo ao livre comércio? Está correto. Nessa segunda parte, sim, mas a primeira parte está errada. Na letra E, eliminação de tarifas alfandegárias. Muito pelo contrário. Tarifa alfandegária é imposto. O texto 1 ele fala de intervenção do Estado, e quando eu falo intervenção do Estado, estou falando de cobrança de impostos. Então, vou eliminar aqui também. Incentivo ao livre cambismo? Pode ser, mas a primeira parte está errada. Então, o que está tudo correto é a letra B. Defende monopólios régio no caso de rei, reinado, coroa. Então, defesa de monopólios da coroa, dos reis, ok, a primeira parte, e apoio à livre concorrência, que é
a premissa básica do liberalismo. Então, a correta aqui seria a letra B. Você pode, professor, mas eu não acertaria. Não é questão de outro mundo. Dá para você fazer, daria para você acertar. Claro que a gente acerta, a gente erra, mas o objetivo é sempre acertar o maior número de questões possíveis. Bom, pessoal, eu preparei 5 questões, já vi que o tempo tá alongado. Eu vou deixar essas questões em anexo lá no nosso AVA, tá? Lá no Moodle. E aí você pode consultar lá. São 5 questões só que eu elaborei, eu vou corrigir 3 aqui. E as outras duas você pode olhar lá e ver o gabarito. Se você tiver em dúvida, você pode usar os canais para tirar suas dúvidas, né? Nos comentários, ou pode também usar o campo de mensagens lá do Moodle, o fórum, enfim. Você tem N possibilidades. Isso para quem é meu aluno, né? Então vamos lá. Na questão 4, eu pulei a terceira no caso, as ideias de ilustração ou iluministas tiveram grande importância na ruptura do antigo regime. Podemos considerar verdadeiro a respeito dessas ideias. Então, o que é verdadeiro quando se fala de iluminismo? Letra A. Receberam pronto apoio da igreja? Não, muito pelo contrário. Né? Havia uma oposição entre igreja e iluministas. Representava os interesses da nobreza agrária em oposição à burguesia urbana. Também não, né? Iluministas não representavam o interesse da nobreza agrária, muito pelo contrário. As ideias iluministas combatem privilégios da nobreza agrária, privilégios que já permaneciam, que já duravam aí desde a era medieval, nós estamos no século XVIII, e nobres têm privilégios em relação aos demais grupos da sociedade. Afirmavam os valores religiosos, o teísmo, a escolástica. Então, está dizendo que o iluminismo defendia os valores da igreja. Muito pelo contrário, assim como eu falei na letra A, o iluminismo era oposto à igreja, era oposição. Opunham firmemente ao racionalismo e ao pensamento científico, totalmente ao contrário disso. Na verdade, os iluministas defendiam, pregavam a necessidade de mais racionalismo e conhecimento científico. Então, posso eliminar essa aqui também. E aí, a letra E, os iluministas combatiam o absolutismo monárquico e combatiam também o mercantilismo. Essa é a resposta correta, de almanaque, tranquilinha, muito fácil. Vou corrigir mais uma. Se não quiser ver, não vê. Tô brincando. Vamos lá. A número 5 eu achei uma reflexão interessante. Vamos lá. Os produtos do seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como a expectativa de que o homem poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa convertida em programa, anunciado por pensadores como Descartes e Bacon, impulsionado pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas da aspiração de libertar o homem e enriquecer sua vida, física e culturalmente. E aí o enunciado ele traz mais informação para você, aquilo que eu falei, o enunciado ele ajuda você a massagear suas lembranças do que você viu em sala de aula. Autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon, e o projeto iluminista concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Neste contexto, a investigação científica consiste em. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o iluminismo não é um capricho ou uma vontade de parecer superior intelectualmente. O iluminismo ele vem para resolver uma questão, que é tornar o homem cada vez menos refém da natureza, menos refém do meio, e passar o homem ao controle disso. E, na verdade, a humanidade perdeu a mão nisso. Né? O iluminismo ele venceu, a razão venceu. Hoje, nós lemos por aí ideias que você pode até pensar, mas caramba, mas esse cara tá maluco, né? Como é que o cara. Isso é há tanto tempo já comprovado em um consenso científico, como é que o cara pode abordar, pode falar uma coisa dessa? Vacina, terra plana, um monte de coisa. Então, como é que o cara pode questionar esse tipo de coisa e tal? O iluminismo venceu. O iluminismo venceu. Apesar disso, apesar dessas loucuras que nós lemos às vezes, o iluminismo venceu. Mas mesmo vencendo, cabe uma reflexão se essa vitória e o homem não perdeu a mão em muitos momentos nessa necessidade, nesse desejo de cada vez menos dependente da natureza e, ao contrário, ao tentar controlar essa natureza, desmatamento avança, nós gastamos os recursos desordenadamente e as perspectivas para as próximas décadas não são nada boas. Mas vamos lá. E fala, nesse contexto, a investigação científica consiste em a. Expor a essência da verdade. Resolver definitivamente as disputas teóricas. Não. A ciência não responde. Ela até, às vezes, até achou que era assim. Os cientistas acharam que responderiam todas as dúvidas do mundo.
mas na verdade hoje já está claro que a ciência não responde todas as dúvidas. Por isso pessoas ainda morrem, por isso há doenças que não têm cura, porque a ciência ela responde muita coisa, ela já avançou muito, nós temos muito mais respostas hoje do que tínhamos há 100 anos, mas ela não responde definitivamente todas as disputas teóricas, enfim, dúvidas que ainda pairam na humanidade. Letra B. Oferecer a última palavra. Muitas pessoas também acreditavam nisso, né, que a ciência é a palavra final. Mas há outras formas de conhecimento além da ciência que muitas vezes acabam sendo mais utilizadas em vários momentos. Então a ciência nem sempre é a última palavra para as coisas que nos rodeiam. A letra C, ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Esse ponto sim, porque a ciência ela se caracteriza por organizar o seu pensamento, a ideia de hipótese, a teoria, a experimentação, há uma sistematização do conhecimento, há um enfraquecimento do achismo. Então, a ciência é sim um modelo para outras áreas de conhecimento. Nós vamos ler a D. Explicitar as leis gerais que permitem interpretar a natureza e eliminar os discursos éticos e religiosos. Nada a ver, né? Eliminar discurso ético, eliminar discurso religioso, não, e não. Principalmente discurso ético, né? Porque a ciência precisa da ética para funcionar. Explicar a dinâmica presente entre os fenômenos naturais e impor limites aos debates acadêmicos. Isso aqui a pessoa estava fazendo as questões, não sabia mais qual colocar de opção, mas tinha que ter 5, aí colocou isso aqui que achei mó viagem. Então nós vamos eliminar isso aqui também, e a resposta correta é a letra C, tá ok? Então é isso, pessoal. Demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas mesmo falando rápido, corrigir questão toma um tempo, espero que você tenha gostado. Dá aquela moral se você puder, curte o vídeo, segue o canal e vamos nessa produzindo mais conhecimento, tentando ajudar e da mesma forma me motivar, porque fazer os vídeos também me motiva, é uma forma de me motivar a trabalhar, me motivar a contribuir para a sociedade com a minha profissão, tá bom? Até mais.